Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Nós somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, que é a escola de negócios focada em mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente vai dar uma olhada numa situação bem complicada, com um impacto que pode ser global, viu? As dificuldades financeiras de uma gigante da engenharia alemã, a ZF Friedrichshafen. O que será que a situação dessa empresa tão tradicional diz sobre a transformação radical que o setor automotivo está passando? Pois é, uma situação que acende vários sinais de alerta. E a nossa missão aqui é justamente essa: tentar entender as várias camadas dessa história. Por que uma empresa do tamanho da ZF está buscando dinheiro de forma tão urgente e, vamos dizer, arriscada? Exato. Quais são as forças maiores que estão pressionando a indústria alemã como um todo? E, claro, o que mais interessa para muita gente, como essa turbulência lá na Europa pode respingar aqui no Brasil. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. A nossa análise se baseia em informações e perspectivas que vêm da CarbonFi e da Carbon Business School, que tem esse olhar, voltado para os desafios econômicos e de transição da indústria. Bom, o ponto de partida para essa nossa conversa foi um anúncio recente da ZF Friedrichshafen. A empresa foi ao mercado captar, olha só, 1 bilhão e 250 milhões de dólares. Emissão de títulos de dívida. Um valor bem expressivo, né? Muito. À primeira vista poderia até parecer um investimento grande para crescer, mas parece que a história é bem mais complexa, né? O que está por trás dessa captação? Exatamente. O número em si, esse 1,25 bilhão de dólares, chama atenção, claro. Mas o ponto crucial mesmo, o detalhe importante, é a classificação dessa dívida. Ah, a classificação. Sim. Ela foi classificada como junk bond, ou, num termo um pouco mais técnico, talvez menos pejorativo, título de alto rendimento. Alto rendimento. Mas isso não parece bom? Pois é, o nome engana um pouco, né? No mercado financeiro, esse nome significa, na verdade, o contrário. Significa que os investidores percebem um risco bem elevado em prestar dinheiro para essa empresa, nessas condições atuais. Entendi. E qual a consequência disso? Para conseguir atrair gente para comprar esses títulos, a ZF teve que oferecer juros muito mais altos, bem mais altos do que pagaria se a situação financeira dela fosse vista como mais sólida, mais segura. Nossa. Então, essa busca por dinheiro não é um sinal de força, não é para fazer uma expansão agora. É mais uma coisa defensiva, tipo, para conseguir respirar. Precisamente, não se trata de financiar, sei lá, uma fábrica nova super moderna amanhã ou comprar um concorrente. Essa captação é, no fundo, uma busca por fôlego financeiro, por liquidez. Para segurar as pontas mesmo. É um sintoma bem claro de que essa gigante alemã, uma empresa com mais de 100 anos de história, reputação de excelência, está passando por sérios apuros financeiros. Caramba. E o que é talvez mais preocupante, a situação da ZF não parece ser um caso isolado, sabe? Ela reflete uma pressão enorme que está caindo sobre toda a indústria de autopeças e, por tabela, sobre o setor automotivo tradicional como um todo, principalmente lá na Europa. Isso leva a gente para o contexto maior, então. Você mencionou que a situação da ZF está ligada ao cenário da economia alemã, que voltou a ser chamada por alguns analistas de o homem doente da Europa. É um termo forte esse, né? É fortíssimo e fazia tempo que não era usado com tanta frequência para a Alemanha. Como é que a gente chegou nesse ponto? Como a indústria automotiva alemã, que sempre foi vista como um motor quase imbatível, está mostrando esses sinais de fraqueza? Olha, o que a gente está vendo é uma combinação de fatores bem adversos. Quase uma tempestade perfeita mesmo, atingindo o coração industrial da Alemanha. Dá para destacar uns 3 grandes problemas, assim. Quais seriam? O primeiro, e talvez o mais de fundo, mais estrutural, é a transição para os veículos elétricos. Não tem mais volta, né? Vem por regulação ambiental, vem por demanda do mercado, só que essa transição é muito, muito cara. Cara, como? É só trocar peça? Quem dera fosse simples assim. A questão é que não é só trocar componente, é preciso redesenhar tudo. Os produtos, os processos de fabricação. As fábricas precisam ser, reequipadas do zero praticamente. Isso exige um investimento gigante em máquinas novas, automação. Nossa, muito dinheiro. Muito. E tem mais, novas cadeias de fornecedores.
quem fornece bateria e chip não é o mesmo que fornecia pistão e biela, né? E ainda tem um investimento brutal em pesquisa, em P&D, para dominar as tecnologias de bateria, de software, motor elétrico, gerenciamento de energia. Entendi. Para empresas como a ZF, que tem um legado industrial enorme, uma estrutura de custo toda pensada para o motor a combustão, fazer essa virada é um desafio, olha, colossal. Consome um capital imenso, muitas vezes antes mesmo de começar a ganhar dinheiro de verdade com os produtos novos, e para muitas essa adaptação está sendo mais lenta do que deveria. Faz todo sentido. É uma mudança muito profunda mesmo. E quais os outros fatores dessa tempestade? O segundo fator de peso é a concorrência internacional, principalmente a que vem da China. Os fabricantes chineses, tanto de carro elétrico completo quanto de componentes, tipo bateria, motor, eles se mostraram incrivelmente ágeis e agressivos. Agressivos em que sentido? Eles tiveram muito apoio do governo lá, investiram pesado em tecnologia desde cedo e conseguiram criar uma escala de produção que permite a eles oferecer produtos com preços muito competitivos, muitas vezes bem abaixo dos europeus. Essa pressão no custo está exprimindo a margem de lucro das empresas alemãs de um jeito brutal. Nossa! E o terceiro ponto? O terceiro é o próprio ambiente lá na Alemanha e na Europa. Custo de energia disparou nos últimos anos, né? Isso bate forte na indústria, que usa muita energia, e tem também reclamações sobre excesso de burocracia, lentidão para conseguir licença, aprovação. A famosa burocracia. Pois é, e um certo atraso em investimento público em infraestrutura, tipo digital, energética, que seria fundamental para ajudar nessa transformação industrial. Então, junta tudo isso, a transição cara para o elétrico, a concorrência chinesa forte e esses desafios econômicos internos, o cenário fica extremamente difícil para a indústria automotiva alemã. Uma combinação realmente explosiva. Voltando então para a emissão de títulos da ZF. Se não é para expansão, esses quase 1,3 bilhão de dólares pegos com juros altos, servem para quê exatamente? É tipo tapar buraco e rezar para melhorar? Em essência, o objetivo principal é comprar tempo. É o que as análises da CarbonFi apontam. A maior parte desse dinheiro vai ser usada para refinanciar dívidas que já existem e que estão vencendo logo. Ah, então é trocar uma dívida por outra? Basicamente, trocar uma dívida antiga, talvez mais barata, por uma nova, mais cara, mas evitando um calote agora. Uma parte desse dinheiro também deve ir para cobrir custo operacional do dia a dia e para continuar financiando os investimentos que já estavam planejados para a transição elétrica. Aqueles investimentos caros que você mencionou. Exato. Que são essenciais para o futuro, mas que não dão retorno agora. Então, é uma estratégia bem defensiva mesmo, de sobrevivência no curto prazo. Mas comprar tempo com dinheiro caro, pagando juros altos porque a dívida é junk, isso não é uma aposta muito arriscada para o longo prazo? Não pode virar uma bola de neve? É exatamente esse o perigo. É um remédio que talvez seja necessário agora, mas é amargo. E tem efeitos colaterais que podem ser bem perigosos. Como assim? Os juros altos aumentam o custo financeiro da empresa, pressionam ainda mais os resultados, a lucratividade. Se as condições do mercado não melhorarem logo, ou se a transição para os elétricos demorar mais para começar a dar lucro de verdade, essa dívida cara pode virar um fardo pesado demais, insustentável. Entendi. É uma estratégia que depende muito de uma recuperação do mercado e do sucesso rápido da própria reestruturação interna da empresa. Levanta dúvidas importantes sobre a sustentabilidade financeira disso no longo prazo, sabe? E aqui entra uma coisa interessante que a Carbon Business School trabalha, né? A ideia de finanças regenerativas. Imagino que essa lógica de pegar dívida cara para sobreviver agora talvez não converse muito com essa visão mais regenerativa, que busca criar valor de um jeito mais completo e duradouro, certo? Exatamente. A perspectiva das finanças regenerativas, que a gente discute bastante na Carbon Business School, busca ir além do lucro financeiro imediato. Ela olha para a criação de valor sistêmico, considerando o impacto social, ambiental, a resiliência do negócio a longo prazo. Faz sentido. Uma empresa que depende de dívida de alto risco para bancar uma transição, mesmo que seja uma necessidade tática no momento, está operando numa lógica mais extrativa, de curto prazo. Uma abordagem regenerativa ia questionar:
Será que não existem outras formas de financiar isso? Tipo o quê? Talvez buscar investidores de impacto que topam um retorno um pouco menor em troca de um resultado socioambiental positivo. Ou fazer parcerias estratégicas para dividir risco e benefício. Ou até reestruturar o modelo de negócio para gerar valor de formas que também fortaleçam o ecossistema em volta, a comunidade local, os fornecedores, o meio ambiente. Interessante. A situação da ZF mostra bem essa tensão, né? Entre a pressão imediata para sobreviver financeiramente e a necessidade de construir um futuro que seja de fato sustentável e resiliente. Essa dinâmica toda que a gente está falando, focada na Alemanha, na Europa, pode parecer meio distante para quem está aqui no Brasil. Mas o material que a gente está usando fala num alerta vermelho específico para o nosso país. Como é que essa crise de um gigante alemão de autopeças pode afetar a gente tão diretamente assim? Tem exemplos mais concretos? A conexão é muito direta e, infelizmente, preocupante. Empresas alemãs de autopeças, como a própria ZF, a Bosch, a Continental e outras, elas são algumas das maiores empregadoras da indústria aqui no Brasil. Verdade, elas têm fábricas grandes aqui. Exato. Fábricas importantes, muitas vezes em polos industriais tradicionais como a ABC Paulista, a região de Campinas ou em outros estados também. Essas fábricas geram milhares de empregos diretos e sustentam uma rede enorme de fornecedores locais, empresas menores que dependem delas. Então, se a matriz na Alemanha vai mal, a operação aqui sente o golpe na hora. Invariavelmente. Uma matriz com problema financeiro tende a cortar ou congelar investimento no mundo todo, e as filiais em mercados emergentes, como o Brasil, muitas vezes são as primeiras a sentir o aperto. E o que isso significa na prática aqui? Pode significar muita coisa. Cancelamento de planos de expansão que gerariam novos empregos, demora para trazer tecnologia mais moderna para as fábricas daqui, ou, no cenário pior, redução de turno de trabalho, demissão, até fechamento de linha de produção ou de fábrica inteira, dependendo da gravidade da crise lá fora. Nossa, o impacto é grande mesmo. Muito grande. A gente tem que lembrar que essas empresas são pilares em muitas cidades industriais do Brasil. E além desse impacto direto no emprego e investimento dessas multinacionais, tem outros efeitos. Sim, tem um efeito que a gente pode chamar de efeito espelho. A nossa indústria brasileira de autopeças, incluindo as empresas que são de capital nacional, enfrenta desafios muito parecidos com os das matrizes alemãs. Só que numa escala diferente, claro. Como assim? A nossa indústria também precisa se adaptar à eletrificação dos carros. Um processo que aqui no Brasil ainda está bem no começo, né? E que exige investimento alto em tecnologia, em treinamento. Ao mesmo tempo, ela sofre uma pressão competitiva enorme de peça importada, principalmente da Ásia. Ah, as peças chinesas que você mencionou antes? Exato. Chegam aqui com um preço muito baixo, fica difícil para o fabricante local competir. Então, a crise na Alemanha não é só um problema distante. Ela piora um cenário que já é bem complexo para a nossa indústria aqui, tanto para as multinacionais instaladas aqui quanto para as empresas brasileiras da cadeia. Entendi. É um alerta para a vulnerabilidade da nossa base industrial a esses choques que vêm de fora e a essas grandes tendências de tecnologia globais. A coisa pega aqui também. Fica claro que as ramificações são globais e chegam até nós sim. Olhando para a figura completa, então, essa busca quase desesperada por dinheiro da ZF, a classificação como junk bond, a pressão toda na indústria alemã, isso vai além de um problema financeiro de uma empresa só, né? Parece ser um sintoma de algo maior, não acha? Sem dúvida alguma, a situação da ZF é muito emblemática. É um símbolo poderoso de uma mudança de era para a indústria automotiva no mundo todo. Ela representa o dilema existencial de um setor inteiro, um setor que por mais de um século foi sinônimo de excelência em engenharia mecânica, de qualidade made in Germany, um pilar do poder industrial do Ocidente. Impressionante pensar nisso. Essas empresas construíram impérios, né? Culturas organizacionais, cadeias de valor super complexas, tudo em volta do motor a combustão. A transição para o carro elétrico, conectado, autônomo, não é só uma atualização de tecnologia, é uma ruptura. Exige uma reinvenção quase completa. Reinvenção em que sentido? Além da tecnologia do produto. Olha, uma reinvenção que vai muito além do produto em si.
Exige gente com novas habilidades, muito mais foco em software, eletrônica, análise de dados. Exige novas estruturas na empresa, mais ágeis, menos cheias de chefe, sabe? Para conseguir responder rápido às mudanças do mercado. Agilidade. Exato. Implica em novos modelos de negócio. Talvez vender mais serviço e software do que só peça física. E o que talvez seja o mais difícil, exige uma mudança cultural profunda. Abandonar aquela tranquilidade que pode vir de décadas de sucesso e abraçar a incerteza, a necessidade de inovar o tempo todo. Uma transformação Enorme. A batalha pela sobrevivência e pela relevância de gigantes como a ZF vai ser longa, dolorosa. Vai exigir decisões estratégicas muito difíceis. Onde investir, onde cortar. E como a gente já está vendo, as ondas de choque dessa batalha vão ser sentidas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. É um estudo de caso fascinante sobre a dificuldade imensa que estruturas industriais muito grandes e estabelecidas têm para se adaptar a mudanças tão rápidas e profundas, tanto tecnológicas quanto geopolíticas. E essa dificuldade toda, que a gente vê na ZF e em outras gigantes, leva a gente a pensar numa coisa importante, que vai além da grana imediata. Conseguir o capital, mesmo que seja caro, como esse junk bond, é só uma parte do jogo, né? É um passo para tentar ter fôlego financeiro para passar por essa tempestade. Sim, o dinheiro sozinho não resolve tudo. Exato. O dinheiro por si só não resolve o problema fundamental, que é o da adaptação. Aí fica a pergunta, né? Que transformações internas mais profundas são realmente necessárias? A gente está falando de mudar a cultura da empresa, agilidade para decidir, desenvolver modelos de negócio totalmente novos. Talvez até abraçar mais parcerias. Talvez. Ou até princípios de economia circular, de finanças regenerativas, para achar novas fontes de valor, de resiliência. O que essas empresas tradicionais precisam fazer por dentro, sabe? Além de buscar dinheiro, para não só sobreviver a essa turbulência toda, mas para reencontrar um caminho de prosperidade, de relevância, nessa nova era automotiva, que já está aí, batendo na porta. Uau! Essa é a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões de dólares, né? Uma análise realmente complexa e que deixa a gente com essa provocação fundamental sobre o futuro da indústria. As implicações vão muito além da Alemanha ou do setor automotivo. Tocam em transição energética, competitividade global, a própria capacidade das grandes empresas de se adaptarem. Exatamente. A situação da ZF Friedrichshafen é com certeza um caso para a gente ficar de olho. Um termômetro dessas transformações todas que a gente está vivendo. E essa investigação detalhada que fizemos hoje foi possível com as informações e o contexto da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, que se dedica justamente a acompanhar essas conexões críticas entre indústria, finanças e a transição tão necessária para uma economia mais sustentável e de baixo carbono. E para quem quiser mais conteúdo sobre mercado de crédito de carbono, finanças regenerativas e todos esses desafios da indústria na era da transição, é só seguir a CarbonFi para se manter sempre atualizado.